Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande vamos aqui hoje para o estudo do capítulo 8 da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, cujo título é Com os Outros. Joana nos diz: não te creias a sós, embrulhando os sonhos que acalentavas antes os sonhos, nos pesados tecidos da revolta. Não te creias a sós nessa posição. Há tantos solitários que não se resolvem a arrebentar as amarras do egoísmo para serem úteis a alguém. Então, a questão da solidão se vincula, em algum grau, à espécie de egoísmo. Alguma espécie de egoísmo que deve ser arrebentado para que haja justamente a solidariedade e a pessoa seja útil a alguém. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo? Diz que a solidariedade conjuga todos os seres de um mesmo mundo e todos os seres de distintos mundos, e que dá, por consequência, então, uma razão à fraternidade de caráter universal. Conjuga também todas as existências nossas, da solidariedade a todas as nossas distintas existências que já tivemos, que estamos tendo e que teremos. E é uma solidariedade que liga todos os seres do mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então, nós devemos sair da posição de solidão para sermos úteis a alguém. E há muitos nessa posição de serem solitários, vinculados a alguma espécie de egoísmo, sem serem úteis aos outros. E ela nos diz: sê tu quem consiga esse farol, sê tu quem consiga este guia. O lago plácido e sonhador, que reflete o céu de astros pulverizado, qual espelho precioso, desfaz-se ante o batráquio que nele se arremessa, apagando a ilusão da beleza. Então, vejam, qualquer espécie de dificuldade mínima que seja, acaba desfazendo toda aquela beleza que então não era, digamos assim, muito verdadeira, muito enraizada, né? Desejarias a felicidade contemplativa, cercada de carinhos. Inútil, quer dizer, numa posição em que nós próprios estamos inúteis. É o desejo da maioria. Uma felicidade contemplativa cercada de carinhos, sendo inútil aos outros, refletindo sonhos impossíveis. A questão 676 do Livro dos Espíritos, 676, vai dizer que o trabalho é um meio de aperfeiçoamento nosso, que sem ele, sem o trabalho, nós estaríamos, com relação à questão da inteligência, ainda na fase infantil. Então, vejam, nada de inutilidade. É um desejo equivocado o da felicidade contemplativa, em que estamos a receber carinhos numa posição de nada fazer, numa posição inútil, refletindo sonhos impossíveis. E pela série das obras de André Luiz, como ele mesmo coloca, o homem vai se impressionar com a quantidade de trabalho no plano espiritual, que é muito maior. Então, não é uma felicidade contemplativa a vivida no plano espiritual. Não. Recordamos aqui de Abigail, dizendo a Saulo, quando ele está numa caverna, rejeitado pelo mundo inteiro, numa caverna no Monte Tauro, a uns 20, 30 quilômetros, ela vai dizer que, mesmo que tu estejas abandonado pelo mundo inteiro, a felicidade deriva do trabalho. A felicidade deriva
de um coração fiel a Deus e que a paz é oriunda do serviço, da obediência e da fidelidade. Então, vejo a necessidade de trabalharmos para Jesus, para termos felicidade e paz. No entanto, enquanto te crês solitário e triste, frustrado nos anseios que acalentavas, perde os olhos nas tintas carregadas do pessimismo e não vês aqueles olhos que te fitam inquietos, desejando acercar-se de ti, sem oportunidade de fazê-lo. E aí estamos nessa posição, né? Com pessimismo, sem perceber as necessidades alheias que desejam se acercar de nós, que desejam ter uma oportunidade de algo receber para que nós contribuamos para os seus progressos. A semente que se sente desventurada numa arca de mogno e bronze valiosos, ela está numa arca de bronze e mogno valiosos, desdobra-se em bênçãos para muitos quando acolhida pelo solo que lhe oferece destino. Então, se estamos na posição de uma semente guardada numa arca, nós podemos dela sair e sermos bênçãos para muitos, ofertando diversos frutos. Lembrando da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de que a árvore do cristianismo espírita, ela tem que ser produtiva, necessita dar frutos, ainda que receba pedradas daqueles que se acercam da árvore para lhes derrubar os frutos. Não pode acumular os frutos numa arca. Há uma necessidade de servir, de sermos úteis aos outros. A paz e a felicidade se origina do trabalho de alguém fiel e obediente a Jesus. A água morta entre sombras alimenta a vida se vai depurada. Então, mesmo que estejamos numa condição de água morta, nós podemos sair dessa posição e alimentarmos a vida de muitas pessoas, né? E o Evangelho, segundo o Evangelho, conforme o Evangelho, o Espiritismo, ele tem a finalidade de regeneração do mundo. Então, sejamos nós a propagar a doutrina espírita, que é um alimento para a alma humana, que vai regenerá-la, vai alterar de uma forma definitiva o seu modo de pensar, de sentir e, por consequência, de agir, né? É muito importante que nós nos dediquemos à propagação do Espiritismo, todos nós. As ideias do primeiro mandamento quais são? Amai-vos e instruí-vos. Mas vem do Joana de Ângeles e acrescenta que sem a instrução não se ama, porque acaba-se por praticar a paixão, acobertando essa paixão equivocada de proceder, justamente com uma ideia de que aquela forma de agir, de amar, é amor, mas na verdade é uma paixão, porque falta a instrução para direcionar as ações de forma que elas sejam efetivamente amorosas. E não que nós a consideremos amorosas quando, na visão dos espíritos superiores, é uma atitude apaixonada, bem distinta do amor. O monturo desprezível enriquece-se de perfume quando agasalha os bulbos do lírio. Sim, o monturo desprezível, né? Ela está se referindo aqui ao estrume de uma maneira geral, ao lixo improdutivo. Ele pode agasalhar os bulbos e dar origem ao lírio. Sejamos nós esse solo transformado para melhor, né? Fecundando outros solos com a doutrina espírita, através do estudo e através da prática. O coração ao teu lado, na vida diária, é a sublime meta
da tua oportunidade no corpo. Lembrando o livro Nos Domínios da Mediunidade, nós não nos aproximamos uns dos outros sem uma razão adequada. E na família isso faz muito mais sentido. E as pessoas de nossa família hoje são como são, porque nós contribuímos para que as suas personalidades sejam como são, principalmente com relação às dificuldades da personalidade, os desvios da personalidade. E temos, por consequência, hoje em dia, ao nosso lado, então vamos colocar mais em torno da família, na vida diária, a oportunidade de converter esses corações. E esse coração é a nossa oportunidade na reencarnação atual. Lembrando que no livro SOS Família, uma das mensagens de Joana de Ângeles vai dizer que a casa é a argamassa, é o tijolo, são as coberturas, os alicerces, os móveis. Mas o lar é a renúncia, é a dedicação, é o silêncio, é o zelo. Então, o que é a família? Em regra, diz ela, é um grupo de espíritos necessitados, em regra desajustados, unidos em compromissos inadiáveis para a reparação. Então, o coração que está ao nosso lado é a nossa oportunidade de servir. É uma sublime oportunidade. No livro Ação e Reação vai dizer que esse contato da família, que muitas vezes a falta de tolerância alheia, os atritos que surgem no lar, eles servem para burilar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós vamos sublimar sentimentos, adquirir paciência, adquirir dedicação, ser capaz de realizar o silêncio nos atritos do lar, ser capaz de renunciar nos atritos do lar, emitir pensamentos menos vivazes com relação a uma posição de orgulho e egoísmo. Os atritos no lar nos ajudam a isso. Mata a solidão, asfixiando-a nos tecidos leves da cordialidade para com os outros. Então, a solidão, ela se desfará, será desfeita através do trabalho cordial para com os outros. Não creias que haja um abismo entre ti e os outros. Não creias que haja um abismo, não há. Se o vês ou o sentes, esse abismo, se o vês ou o sentes, o abismo, lança a ponte da afabilidade, a tapetada da doçura. Escorregarão muitos seres imersos no personalismo atormentado das vacuidades da terra, do vazio intelectual, do vazio moral da terra, dos pensamentos terrenos, né? Escorregarão muitos seres que estão imersos na questão do personalismo. Recordo que Abigail também disse a Saulo, quando tu derramares o último pensamento relativo às questões terrenas, quando derramares o último pensamento, a última gota da posca. Posca é uma mistura de água com vinagre, né? Jesus te encherá de conhecimentos, de luzes imorredoras. Então, o que ela diz aqui? Escorregarão muitos seres imersos no personalismo atormentado dos vazios da terra, que se aconchegarão ao país da tua alma, sedentos, necessitados e amigos teus, dando carinho também, né? Então, auxiliemos esses outros a se enriquecer de conhecimentos que possam levá-los à prática produtiva de uma vida transformada, ou que transformarão a sua vida através desse conhecimento posto em prática. Compreenderás que o receber é efeito, é consequência do dar, tanto quanto o colher é o resultado do plantar. A lagarta que teme a metamorfose
jamais planeará como borboleta leve no azul do ar. Lembra a questão 158 do Livro dos Espíritos, né? Quando nós podemos, por uma vida de dedicação ao Espiritismo, pela prática e pelo estudo, nos transformarmos, né? E Allan Kardec põe essa similitude. Então, quando a desencarnação acontecer, é como um processo de metamorfose de uma lagarta, eles dizem que a questão tem uma boa analogia, né? Não pode se pegar o pé da letra, mas é uma boa analogia. Isso também se reflete com relação às belezas perispirituais que refletiremos como uma túnica. Qual vai ser a beleza da nossa túnica ao desencarnarmos? Com que roupa nos apresentaremos no campo da música em nosso lar? Isso vai depender da cultura que tivermos, dos sentimentos que tivermos, da prática do bem que aqui realizamos, conseguiremos construir uma roupa espiritual muito bela, a ponto de ser, talvez, como vamos usar a palavra aqui, uma borboleta de cores infinitamente belas. André Luiz vai dizer que um dos momentos mais belos que ele viu, talvez o mais belo, é quando ele chega no campo da música, porque estava reunido no centro do campo da música a nata da colônia Nosso Lar. E as roupas refletem os sentimentos e a cultura, o conhecimento que eles possuem, né? Então, e lembrando que da festa de bodas tem que estar com uma túnica nupcial adequada para entrar na festa, senão não entra. Então, vamos construir o nosso perispírito adquirindo conhecimento relativo à doutrina espírita e, pela prática, melhorando os sentimentos dos nossos corações. A flor que receia o desgaste nunca atingirá a semente que a perpetua. Né? Então, nós nos perpetuaremos através uns dos outros, do trabalho uns dos outros, lançando sementes produtivas uns nos outros. É assim que nós construiremos a regeneração do mundo. O amor que se enclausura não amadurecerá em dádivas renovadoras. Não pode estar enclausurado, né? Temos que trabalhar no coletivo e não na clausura. Aparecendo a pecadora de Magdala, após a ressurreição, o mestre premiou o esforço de quem tanto deu à causa da mensagem viva da fé. Então, ela foi premiada, Maria de Magdala, pelo maior esforço, pelo imenso esforço dado à mensagem viva da fé, a ponto de, vencendo-se a si mesma, oferecer-se entre tormentos íntimos de paixões sem nome que sublimou para renascer dos escombros, qual Circe, qual filha de luz. Então, realmente, Maria de Magdala, até como diz Emmanuel, Joana, de certa forma, trata do mesmo assunto aqui de forma um tanto distinta nas palavras, mas o conteúdo é o mesmo. A aparição de Jesus a Maria de Magdala é pelo maior esforço dela, em que ela sai de uma posição de tormentos íntimos relativo às paixões, nas práticas dos equívocos com relação ao sensualismo. Então, vejam, que roupa era a dela, perispiritualmente falando, e se elevou para renascer dos escombros. Então, ela estava em posição de decadência, porque a Joana utiliza a palavra escombros aqui, mas atinge a posição de Circe, de filha da luz, então se iluminou. E Maria o mereceu, pois que, esquecida do próprio eu, esquecida de si mesmo, cindiu a casca da autopiedade, então ela estava numa posição de pena de si mesma, e ela rompeu essa casca de autopiedade e de falsa solidão,
Então, ela é o exemplo do assunto a sós com os outros. Maria de Magdala rompeu a casca da falsa solidão, da autopiedade, a que muitos a si se impõem. Então, ela serve, Maria de Magdala, para o exemplo de muitos que se sentem solitários e com autopiedade de si mesmo. Maria também esteve nessa posição, mas ela saiu para atirar-se à glória do serviço ao próximo, sem fronteira nem limite, por amor a ele. Então, se estamos numa posição de autopiedade e de solidão, sigamos o caminho de Maria de Magdala, que atirou-se ao serviço e do serviço tornou-o glorioso, e ela própria se glorificou, se tornou Circe de luz, filha da luz, e trabalhando sem limite, sem fronteiras, por amor a Jesus. Que Deus nos abençoe.